Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Bem-vindo à Faculdade. Dessa vez eu vim falar como é que foi o quinto semestre de odontologia aqui na Unesp de Araraquara. Bom, o quinto semestre de odontologia é o terceiro ano, como eu já disse em vários outros vídeos, cada ano tem 2 semestres. O terceiro semestre é o primeiro semestre do terceiro ano. No terceiro ano nós temos diversas matérias, mas finalmente entre as clínicas. Lembra que nos primeiros vídeos eu falava mais sobre teoria, sobre ficar em sala, ter muitas aulas teóricas. Dessa vez os papéis se inverteram um pouco e a gente começou a ter muito mais clínicas e menos aulas. Bom, a primeira matéria que eu vou falar pra vocês é a matéria de cirurgia pré-clínica. Cirurgia pré-clínica é aquela matéria que a gente tem a teoria sobre cirurgia, a gente utiliza manequins de cirurgia. Por exemplo, esse aqui é o manequim de cirurgia, que a gente aprende a dar ponto, a gente aprende a retirar alguns dentes, a gente aprende algumas técnicas. E a gente não trabalha indo diretamente com o paciente, porém, a nossa aula é basicamente toda em clínica. A gente aprende como suturar, como extrair dente, como avaliar uma ficha de anamnese, a gente aprende diversas coisas relacionadas à cirurgia em si, para nesse próximo semestre, o sexto semestre, a gente aprender a aplicar esses conhecimentos num paciente de verdade. Então o que acontece? A gente aprende a tirar os dentes num manequim, a gente monta o manequim na equipe como se fosse uma pessoa. A gente retira os dentes, dá o ponto, fazendo alguns atendimentos em cirurgia. Toda a parte de anamnese, receituário, quem fez foi a gente, claro que acompanhado por um professor, enquanto que nós acompanhávamos uma galera da pós-graduação, doutorandos, mestrandos e bucomaxilofaciais, que na odontologia aqui da Unesp a gente também tem a residência bucomaxilo. Então a gente auxiliava eles, basicamente sugava sangue, e basicamente a gente sugava sangue e não fazia muita coisa. Mas foi, acho que 3 ou 4 clínicas assim só apenas pra gente poder entender e aplicar algumas técnicas. A gente não, mas a galera da pós aplicando algumas técnicas que nós aprendemos no manequim, direto com o paciente. É uma matéria bem legal, você aprende diversas coisas, a gente aprende um pouco de emergências médicas no meio, se o paciente passa mal, se o paciente tem um problema relacionado a rim, coração, pulmão, porque odontologia não é só extrair dente ou restaurar dente quebrado, você tem que saber tudo, é uma área da medicina, é uma área médica, você tem que saber o que for necessário para salvar a vida do seu paciente se ele tiver uma crise convulsiva na sua cadeira, por exemplo. A próxima matéria que a gente teve, também relacionada um pouco mais a essa parte de sangue, de quem gosta, né, de sangue na odontologia, foi periodontia. Periodontia, pra quem não sabe, basicamente é raspagem e a matéria que estuda os tecidos de sustentação do dente. O osso, o periodonto, né, que é formado por gengiva, osso alveolar, o próprio cemento do dente, raiz, como é que o dente se insere no osso, toda a estrutura que permite que o dente permaneça fixado no alvéolo dentário. Então, basicamente, o que a gente fez esse semestre inteiro foi aprender a anatomia desses tecidos e a gente fez raspagem. Sim, é uma clínica que a gente já teve teoria, é uma matéria que a gente já teve teoria e já aplicamos logo o conhecimento numa clínica. Por enquanto a gente só faz raspagem, que é uma coisa bem simples, a gente tem um manequim para isso. Esse é o manequim de raspagem, de periodontia. Não sei se dá pra ver, mas os dentes eles são todos sujos, como se fosse pintado com um tipo de esmalte ou de tinta. E a gente pega a cureta de periodontia, que são vários tipos de instrumental, e a gente raspa o dente para tirar. Essa tinta, ela imita como se fosse a placa, tártaro, aquelas coisas que a gente tira quando vai no dentista que faz a raspagem. Então a gente aprendeu no laboratório, fez isso em alguns laboratórios, no manequim que você encaixa no equipe também. Aprendeu a raspar, porque existem posições, existem formas corretas de se pegar no instrumental. A gente aprendeu a raspar. E depois a gente aplicou isso já no paciente, mesma coisa de cirurgia. A gente aprende a olhar a anamnese, identificar problemas na boca que são decorrentes de problemas sistêmicos e problemas sistêmicos que são decorrentes de problemas na boca, como por exemplo o diabetes, que pode causar muita doença periodontal, pessoa que fuma, que geralmente não sangra, ou até mesmo grávidas. Grávidas é um problema muito grande. Quando você tem uma gengiva inflamada e você está grávida, você pode ter uma série de riscos, até mesmo um aborto. Então é interessante de perceber como é que uma coisa que aparentemente tão simples, uma raspagem, pode interferir na vida de uma pessoa de uma maneira tão grande. Outra matéria que a gente teve, agora a gente vai mudar um pouco o foco da parte cirúrgica e de sangue e mais para a odontologia e a relação dos maxilares, foi a parte de oclusão. O que é a oclusão? A oclusão é uma matéria específica que nós temos, onde nós aprendemos como é que os dentes se relacionam, juntamente com as estruturas, como os músculos, a bochecha, a língua, como é que os próprios dentes se relacionam na relação entre suas cúspides, na relação com a força da língua, na relação com a força do lábio. Os dentes têm que bater para ser considerado uma oclusão ideal. Temos a oclusão ideal, fisiológica e patológica.
A ideal seria quando uma série de vários fatores estão todos corretos, a pessoa tem todos esses fatores e todos eles se ajudam. A fisiológica é quando a pessoa tem um desvio em algum desses fatores, tem um desvio de mordida, mas não é algo que cause dor ou que impeça ela de comer. E a patológica é quando a pessoa já tem ou então ela tem dores, tralos, uma série de problemas. Essa é a oclusão. Não temos um manequim específico, mas nós temos alguns modelos de gesso que nós trabalhamos, onde a gente pode fazer algumas relações entre as cúspides, entre várias estruturas da boca. A gente tem que revisar basicamente toda a questão de anatomia dental, a questão de anatomia da face, os músculos que estão envolvidos na mastigação, na abertura, fechamento, lateralidade. Então, pode-se dizer que a oclusão seria uma pré-prótese, que nós vamos ter agora as próteses no próximo semestre. Então a gente aprende primeiro como fazer todas essas medições, como organizar tudo, para depois montar uma prótese por cima, que é o que a gente vai ver. Tivemos também a volta de saúde coletiva 3, dessa vez, também conhecida como preventiva, onde a gente finalmente tem basicamente atendimento em clínica, e nós atendemos numa clínica chamada Clínica de Atenção Básica Preventiva, onde a gente atende crianças até adolescentes, 13 anos, mulheres grávidas e mulheres que são lactantes, ou seja, que estão dando de mamar para os seus filhos. É uma clínica muito importante, assim como eu já disse em periodontia. O controle em odontologia é algo que é principal. Não adianta você ir no seu dentista fazer a sua limpeza se depois, quando chega em casa, você não cuida, se você não controla, se você não tem o cuidar-se, não é? Meu professor sempre fala que o importante é o cuidar-se. Mais importante do que nós fazemos nosso trabalho é a parte do cuidar-se, que é escovando os dentes, usando fio dental, usando uma escova adequada, sabendo escovar direito pelas técnicas necessárias, sabendo limpar a prótese se for o caso. Então, a clínica de atenção básica e preventiva vem basicamente para isso, para que a gente aprenda a passar para o paciente como que ele vai se cuidar para ele vir na próxima semana. Então a gente faz várias medições, medição de placa, medição de fluxo salivar, vários tipos de parâmetro que eu não compenso entrar aqui em detalhes porque talvez vocês não vão entender, mas que a gente tem que medir, e com o passar do tempo e dos atendimentos a gente tem que ir vendo se esses parâmetros eles vão diminuindo, e se diminuir é porque a pessoa está tendo um cuidado em casa, e aí a gente consegue então dar uma alta para ela, entendeu? Então é para isso que saúde coletiva está servindo esse ano. Então a gente está aprendendo um pouco mais sobre gestante, a gente está aprendendo sobre lactante, a gente está aprendendo a tratar criança. Mesmo sem ter pediatria ainda, a gente já trata criança. Eu já tirei 2 dentes descidos. Descidos são dentes de leite. É aquela clínica que o que aparecer, se você puder e se você souber, você pode fazer, porque o importante é que o paciente saia de lá uma higiene oral boa. A próxima que eu vou falar pra vocês agora é estomatologia, que antes era conhecida como métodos diagnósticos ou diagnóstico. Agora ela entrou como estomatologia, que é o ramo da medicina que estuda a parte do sistema estomatognático, ou seja, boca, língua, gengiva, céu da boca, dentes. Então a gente tem que ver tudo isso e como é que doenças na boca afetam sistemicamente, como é que doenças sistêmicas afetam a boca, um pouco como se fosse periodontia, só que nós não vamos olhar apenas o periodonto, mas a gente vai olhar toda a mucosa em si, procurando por lesões, descrevendo essas lesões, se são bolhas, se são máculas, se são placas, o tamanho dessas lesões, fazer biópsias se for necessário, se for algum tipo de tumor. É uma matéria que é muito interessante porque ela é da odontologia, mas ela não é tão voltada mais a dentes, mas assim, as outras coisas que podem afetar na cavidade oral, como por exemplo candidíase, tumores benignos, tumores malignos como carcinoma, espinocelular. É uma matéria bem interessante e é basicamente um serviço de detetive, porque você trabalha na clínica e o paciente chega falando que tem tais doenças e que essas doenças estão com ele há tanto tempo e que tá com tal coisa na boca, e você tem que ir aos poucos puxando todo o histórico do paciente, tentando entender quais tipos de doença que poderia provocar aquele tipo de apresentação na boca, que poderia aparecer na boca. Então aparentemente parece fácil, mas não é uma matéria fácil, porque você tem que ter muito senso de detetive. Eu gosto muito dessa disciplina, eu acho que é uma das disciplinas mais legais, porque é basicamente fazer muita biópsia e também tentar desvendar tudo que a pessoa tem, lendo fichas e mais fichas. Então é legal, mas é muito trabalhosa. Bom, a gente voltou com radiologia também, radiologia 2 dessa vez. E na radiologia 2 a gente aprendeu muito sobre tomografias, radiografias panorâmicas e lesões malignas, como tumores, e lesões benignas, como tumores benignos. A gente aprende a avaliar outros tipos de exame, como a radiografia, porque o mundo está evoluindo e nós temos que evoluir junto e ficar apenas observando radiografias periapicais, que são aquelas pequenininhas,
que o dentista tira em consultório. Nem sempre você pode ter um diagnóstico conclusivo, ou então ter certeza do que está acontecendo ali, ou de qual estrutura que está passando ali naquela região, porque variações anatômicas é uma coisa que acontece muito e todo mundo basicamente tem. Então, usar os métodos tecnológicos mais avançados, como a própria tomografia ou radiografias panorâmicas melhores, é uma coisa que é importante e que nós dentistas precisamos saber. Então a gente vem aprendendo cada vez mais nisso. E graças a Deus a gente teve uma matéria maravilhosa que a gente aprendeu muito bem isso. Bom, a gente voltou também agora com dentística 2. Dessa vez a gente atende clínica em dentística. Lembra que ano passado a gente fazia dentística apenas no laboratório com um manequim, que a propósito, o manequim de dentística era esse aqui. A gente aprendeu a fazer várias restaurações, todos os dentes estão restaurados. Dessa vez, esse ano, a gente já começou, logo no primeiro semestre, atendendo os pacientes em clínica. Basicamente, a clínica de dentística é fazer restauração, então você vai ter dente quebrado, você vai ter pessoas com algum desgaste físico, desgaste patológico, endodôntico, e aqui eles mandam pra gente só pra fechar, fazer a coroa. Então, dentística 2 basicamente é uma clínica em que a gente restaura dente que tá quebrado ou que tá comprometido. E se tem mais algum outro problema, a gente pode encaminhar pra outras clínicas, como dentística 3, ou então pra própria prótese, pra fazer coroas ou alguma coisa do tipo. Então tudo que a gente aprendeu ano passado em dentística, a gente aplicou esse ano na clínica. A única matéria que realmente a gente tá odonto mesmo tá sendo dentística, porque é aquela matéria que a gente aprendeu ela e a gente já tá aplicando ela totalmente em clínica. Coisa que as outras matérias a gente ainda tem um pouco de teoria, porque a gente ainda começou a ver elas esse semestre. Outra matéria que voltou também nesse semestre de ergonomia, porque acompanha a matéria de dentística. Lembra que eu falei no último semestre, a gente tinha ergonomia junto com dentística, que avaliava a gente em laboratório. Dessa vez a mesma coisa, só que eles avaliam a gente na clínica. É uma... não posso falar. Mas assim, é uma matéria que ela visa o melhor pra gente, os melhores hábitos, para que a gente tenha um pouco de organização, que a gente saiba se comportar na frente do paciente, avaliar desde a nossa vestimenta, a roupa, o jaleco, o sapato, meia, até mesmo a organização de bancada, organização de instrumental, se o instrumental é novo, se o instrumental é velho, como é que a gente organiza as barreiras protetoras, porque de um paciente pro outro pode haver um negócio que é chamado de contaminação cruzada, vários tipos de barreira para proteger o ambiente, para evitar também e para ficar mais fácil da gente limpar. Então a ergonomia e biossegurança, que é o nome dessa disciplina, vem exatamente para isso, para ajudar a gente a ter o controle no nosso consultório também, e não só na clínica, mas num futuro consultório, a saber como lidar com as coisas que a gente está trabalhando, como usar elas, descartar corretamente. Voltou também Materiais Odontológicos 2, que dessa vez é como se fosse materiais odontológicos, a mesma coisa que a gente teve no passado, só que dessa vez a matéria ela é semestral, ela já acabou agora no final de junho, em que a gente aprendeu basicamente sobre as propriedades físicas, químicas, mecânicas dos materiais. E dessa vez, como ano passado a gente aprendeu mais sobre os materiais como restauração, como a parte de resinas compostas, amálgama, a parte de fazer a moldagem, como o alginato, dessa vez a gente aprendeu mais sobre materiais voltados à prótese, como o caso de cerâmicas, metalocerâmicas, resinas acrílicas, coisas que a gente vai usar quando a gente confecciona próteses, porque, como eu já disse, no próximo semestre vai entrar a matéria de próteses, prótese fixa, prótese parcial e prótese removível. E a gente precisa aprender especificamente sobre os materiais para poder aplicar eles semestre que vem. Então, materiais odontológicos basicamente foi mais teoria, a gente nem teve muito laboratório, era 3 horas de teoria em sala de aula basicamente. Era um pouco cansativo, mas eu entendo de certa forma a importância da matéria. Não, eu acho que do mais é só isso mesmo. Essas são as disciplinas que a gente teve nesse 5º semestre do 3º ano, que é o primeiro semestre do 3º ano. São matérias que não são de certa forma difíceis, apenas cirurgia que é um pouco mais rebuscado, porque os caras são um pouco maxidos, aí tem uma questão mais médica e tal, a gente tem toda a parte de medicina, mas são disciplinas que a gente tá aprendendo ainda, então eu falo assim, se eu passei esse semestre, eu passo nos outros, porque foi o primeiro semestre que veio mais a prática do que a teoria, e o problema disso é você aprender a conciliar, o que antes era só estudar a teoria, ir pra sala e ter 2 horas de teórica e depois ir embora, e dessa vez a gente fica na clínica e tem dias que, por exemplo, a nossa clínica é de manhã, começa às 9, tem dia que eu saio 11h30, mas tem dia que eu saio 12h40, então paciente é uma coisa que é difícil de lidar. O paciente, as matérias, a clínica, levar os materiais para esterilização, porque todos aqueles materiais que eu mostrei no vídeo da lista de instrumental tem que estar esterilizado de um paciente para o outro, demanda muita organização, demanda muito trabalho e demanda muito tempo. Mas ninguém disse que seria fácil quando eu entrei, né? Porque odonto é arte, sofrer faz parte.
Então eu espero ver vocês sempre naqueles corredores, algum dia, se Deus quiser. E é isso aí, galera. Valeu pelo vídeo. Não se esqueçam de comentar, de se inscrever, de compartilhar. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo que eu tô sempre respondendo todos os comentários. E é isso, galera. Até a próxima.